Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula aqui no nosso programa de emagrecimento. Hoje vamos falar sobre saúde intestinal. Vamos separar essas aulas em mais de uma, para não ficar muito extensa, e porque a gente sabe que aulas mais curtas são mais interessantes para vocês aprenderem de uma forma melhor. Assim, aos poucos, você vai adquirindo o conhecimento sem ser nada maçante. Por isso que a gente vai dividir em várias aulas, se não em três, em quatro ou em duas, dependendo como a gente vai aqui nessa conversa, tá bom? A saúde intestinal, ela é muito importante, tanto para pessoas saudáveis, como para a prevenção de doenças e também para quem quer tratar alguma doença. A saúde intestinal, ela é muito importante. Porque a gente sabe que, por que que a gente come? Vocês já se perguntaram isso? Por que que a gente come? A gente come para ter alguma sobrevivência, né? Para ter uma sobrevivência. Como é que a gente vai ter, não ter energia se a gente precisa dela, né? A gente precisa de energia, assim como o nosso celular precisa estar com a bateria carregada para ele durar o dia inteiro. Você já deve ter passado por situações em que você não carregou o celular e toda hora tem que estar lá carregando porque ele carrega pouco. Se ele fica muito tempo carregando, a bateria dura mais. Claro que a bateria vai depender se ela é boa ou não. Se ela está boa, ela vai manter durante pelo menos 24 horas, né? Depende da qualidade da bateria. Assim como a qualidade dos nossos alimentos é muito importante para ter energia. Alimento é diferente de nutriente, nem todo alimento tem os nutrientes necessários. Então, a maioria dos ingredientes dos alimentos que estão em caixinha, em sacos, que a gente tem que desembalar, a maioria deles, alguns sim, a gente tem alimentos, na verdade, nutrientes que estão embalados, né? Mas muitos que a gente acha que alimento vai nutrir a gente. Em certa parte, sim, dependendo da qualidade dos nutrientes. Mas também depende da qualidade do nosso intestino. Ele precisa absorver esses nutrientes para então, assim, termos a energia e as vitaminas, minerais, fibras necessárias para o bom funcionamento. A saúde intestinal também é muito importante para o emagrecimento. Se você come determinados alimentos, você vai ter uma microbiota, ou seja, que são as bactérias, o nosso microbioma intestinal. Geralmente a gente já está descrito que a gente tem muito mais bactérias do que propriamente células humanas no nosso corpo. Então, o que a gente come, elas vão digerir e dependendo do que você come, você vai ter mais delas, dado o tipo da bactéria que você alimenta. Então, esse tipo de bactéria vai ser diferente em quem come mais saudável e em quem come de forma não saudável. E essas bactérias vão ditar, sim, muitas vezes se você tem muita vontade de comer algum determinado alimento com muito açúcar, são as bactérias que estão querendo esse açúcar, no caso, né? Sim, também, porque elas pedem aquele alimento, porque senão, se você começar a se alimentar de forma diferente, você vai mudando o microbioma intestinal para bactérias mais saudáveis. E aí elas vão te ajudar mais, tanto na imunidade quanto em outros aspectos da saúde. Porque o cérebro é considerado, o intestino é considerado como o segundo cérebro. 80 a 90% dele produz serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que vai dar sinais para a secreção de serotonina a nível cerebral também. Então, também é uma condição de segundo cérebro. Então, muitas coisas que você come são ditadas pelas bactérias intestinais. Quanto melhor você come, mais saudáveis elas também serão. E mais fácil também será você se alimentar saudável. Esse é um dos motivos para você saber um pouco sobre a necessidade da saúde intestinal. A saúde intestinal vai te ajudar a absorver os nutrientes, tanto da sua alimentação,
quanto da sua suplementação, se você o faz. Então, eu vou separar aqui o nosso e-book, meu livro digital sobre saúde intestinal. Potencialize o seu intestino e liberte-se da prisão de ventre. Quem aqui tem prisão de ventre? Fala para mim. É muito comum. É muito comum. Deixa eu desfazer aqui. É muito comum as mulheres terem mais constipação do que os homens. Mas não se preocupe, você vai saber aqui o que é constipação verdadeiramente, porque as pessoas acreditam que tem que eliminar fezes todos os dias. Tem pessoas que têm alteração do hábito intestinal por doença própria do intestino ou por alguma doença que esteja associada, que a gente também vai falar aqui. Doenças que podem estar associadas à má digestão, há também a problemas intestinais, a não absorção dos nutrientes, não só pelo intestino, mas também pelo estômago, né? E o uso de medicamentos que também diminui a absorção de vitaminas, por exemplo, gastrite atrófica, o uso de omeprazol de forma contínua diminui também a metformina, diminui a vitamina B12, alguns exemplos. E então a gente vai definir aqui qual que é a importância, né? E definir algumas dúvidas, alguns mitos, tá? Então, a gente vai falar sobre saúde intestinal, por que que é tão importante, por que que as fezes revelam sobre a sua saúde, né? O que que as fezes vão revelar sobre a sua saúde. Constipação intestinal, a definição, causas, complicações, o que causa a prisão de ventre, a importância de conhecer as causas antes de tratar somente sintoma, no caso, o uso de laxantes, de uso contínuo, queixas principais relacionadas à constipação, o que evitar, alimentos a evitar que pioram, quanto de água e fibra você deve consumir, principais medidas relacionadas a intestino saudável, dicas simples para soltar o intestino, remédios naturais, o que comer, alimentos que devemos incluir no nosso prato, 10 frutas auxiliares para você melhorar a saúde intestinal. Existe realmente uma posição certa para evacuar? Por que então se evacua no vaso sanitário? E como cuidar da saúde do seu intestino. Então, a principal coisa é saber sobre a saúde intestinal, que é um aspecto muito importante da nossa saúde como um todo, que afeta desde a obesidade, saúde mental ou até doenças como o câncer. A principal razão pela qual o tema está se tornando cada vez mais comum é que há cada vez mais entendimento de que o que acontece no trato gastrointestinal está associada a outros resultados de saúde bem maiores que vão além dos mais evidentes, como úlceras, inchaço, no caso distensão abdominal, ou câncer de colo. Quando se fala sobre saúde intestinal, estamos falando sobre o microbioma em geral, que são trilhões de bactérias, às vezes vírus e fungos, que vivem em nossos intestinos e suas interações com vários processos corporais. Para se ter uma ideia, o microbioma intestinal humano contém cerca de 100 vezes mais genes do que o genoma humano. Esses genes desempenham papéis importantes na regulação do sistema imunológico, no metabolismo de nutrientes e na produção de vitaminas. Uma quantidade cada vez maior de pesquisas e evidências científicas ajudam a entender melhor esse sistema e seu impacto na nossa saúde. Então, desde o nascimento, o nosso trato gastrointestinal atua para fornecer nutrientes ao organismo, aumentar a resposta imune, obrigar, no caso, o microbiota intestinal a servir como um segundo cérebro, com o eixo cérebro-intestino. As necessidades dietéticas mudam desde o nascimento, passando pela infância e idade adulta. Uma dieta saudável pode promover a função ideal dos órgãos e um microbioma sadio. Então, a gente tem um livro chamado Discreto Charme do Intestino. É uma dica de leitura para você. A autora é Julia Erdes, e que ela aborda no seu livro que o cérebro e o intestino se conectam por meio de uma íntima rede nervosa em uma comunicação que ocorre nos dois sentidos. Segundo ela,
ou seja, bidirecional. Intestino, cérebro, cérebro, intestino. Segundo ela, a presença de algumas bactérias no órgão pode diminuir a quantidade de hormônios de estresse no sangue e aumentar a capacidade de sono, aprendizado e memória. Já as bactérias responsáveis pelas úlceras, por exemplo, é associada a uma maior probabilidade de desenvolvimento de Parkinson. O crescimento exagerado de bactérias ruins também pode comprometer a absorção de vitaminas, aumentando o risco de alterações metabólicas em indivíduos obesos e causar doenças inflamatórias intestinais. Então, estudos mostram, né, que os fatores ambientais, como a dieta, têm bastante impacto nos nossos genes e na saúde do intestino. Isso significa que o que você come não está apenas nutrindo você, mas também alimentando e alterando essas trilhões de micro-organismos que vivem e se desenvolvem no nosso intestino. Isso que eu falei bem resumido lá no início, né? Maus hábitos, excessos alimentares e abuso de álcool pode desenvolver a sua microbiota intestinal, que é a causa de milhões de micro-organismos que garantem o bom funcionamento do intestino e das células do sistema imune. O intestino também, ele atua muito no sistema imune. O resultado desse desequilíbrio é o rompimento da barreira intestinal e enfraquecimento das respostas de defesa do organismo. Ou seja, em curto prazo, baixa imunidade, maior chance de infecções, resfriados, diarreia, gases, azia e queimação no estômago, mal-estar e vários outros sintomas. Em longo prazo, as chances de desenvolver problemas de saúde, como síndrome do intestino irritável e até outras doenças mais graves, como as doenças do cérebro, como Alzheimer, Parkinson e outras. Por isso é essencial aprender a cuidar da saúde intestinal e protegê-la dos excessos. Isso inclui cuidar da dieta, fazer atividade física e escolher alimentos que favoreçam a ação das bactérias boas do intestino. Esses alimentos são conhecidos como probióticos e prebióticos. E eles a gente vai falar mais tarde sobre isso. E o que é importante? Eu sei que muitas pessoas aqui não sabem como são as suas fezes. E é importante saber, porque elas dizem muito sobre a saúde do nosso trato gastrointestinal. Como está nosso estômago, nosso intestino, dá uma noção bem geral se realmente você está usando enzimas, se você está mastigando ou não. Porque se você não mastiga ou não está com enzimas adequadas liberadas pelo seu intestino, pelo seu estômago, ou porque você não mastiga adequadamente, você deve mastigar mais, o que que acontece? Você visualiza no cocô. Sim, é chato, é ruim, é mal cheiroso, é nojento, sei. Mas sempre olhe as suas fezes. O que que tem nas suas fezes? Se tiver pedaços de alimentos, é uma das coisas que eu falei aqui. Ou você tem que mastigar mais devagar, mastigar mais vezes o alimento. Ou se você realmente mastiga bem, é porque talvez as enzimas do pâncreas, do estômago não estão liberando de forma adequada. Talvez você não coma alimentos que têm enzimas que ajudam para a digestão. No caso, abacaxi tem enzima, mamão tem enzimas que digerem. E outros alimentos também, outras frutas também são auxiliares na digestão. E então, olhe sempre as suas fezes como estão, porque ela vai dizer: será que eu não estou mastigando direito? Eu achava que estava mastigando, mas fui ver minhas fezes, tem um monte de pedaço de comida lá. Um monte de pedaço de carne, um monte de pedaço de bolacha, enfim. Por isso que é importante a gente ver, porque dá uma noção do que você pode melhorar. E você, no dia a dia, só vai saber melhor que seu próprio médico, você vai lá chegar e tirar suas dúvidas. Então, sempre olhe as suas fezes. Você não vai lá apertar no botão para descarga, então aproveita para dar aquela olhadinha. E também o aspecto das fezes, se ela é muito dura, se ela tem em pelotinhas, ou se ela é inteira, tipo salsicha, que a gente vai mostrar aqui para vocês. E ela tem uma classificação de Breslow. Classificação de Breslow, tá? Como está o seu cocô? Tipo 1, tem essas pelotinhas que são quando a pessoa tem muita constipação.
né? Não toma muito líquido, são bolinhas separadas, é preciso fazer muita força, às vezes ela não sai e fica lá na região anal incomodando, com aquela sensação de não ter conseguido evacuar, causando dor, na região do reto e canal anal. A tipo 2, elas são maiores, né? Também são endurecidas, mas elas são mais grudadinhas, ou seja, é a tipo 1, só que grudadinha, né? Você vê que elas estão secas, mas elas saem um pouquinho mais fácil que a primeira. É preciso fazer força para as fezes passarem também. Elas são as primeiras agrupadas. A tipo 3, elas são mais moldadas em forma de salsicha e com algumas rachaduras na superfície. Tipo 4, aqui você vê um pouquinho de rachadura. Então, vai melhorando. Ó. Tipo 4, ela é mais lisa. Também em forma de salsicha e com superfície lisa, fácil de evacuar. A tipo 5, elas não são moldadas, ou seja, elas são em pedaços, mas elas são moles. E fáceis de evacuar também. A tipo 6 são pastosas ou semilíquidas, com alguns pedaços moles. E a tipo 7 são fezes líquidas sem pedaços. Então, você tem que saber identificar qual o tipo de fezes mais frequente de 1 a 7 que você tem. Porque as fezes revelam muito sobre a sua saúde, tá? E o que são as fezes? Antes de saber quais são os tipos de fezes, também é importante você saber que alguns alimentos que ajudam o intestino e outros eles vão ditar que o seu intestino não está bem. As fezes são compostas por restos de alimentos que o corpo não digeriu, e além da água e das bactérias, proteínas e sais minerais são produzidos e liberados pelo nosso intestino. É essencial conhecer as suas fezes, pois isso significa proteger a sua saúde, já que ela pode indicar se há algo de errado com seu corpo. Às vezes possuem vários tipos, cores e formatos que podem nos dar informações sobre a saúde do intestino. De acordo com a escala de Bristol, acho que eu falei Breslow, não, é Bristol, tá? Foi engano, é a escala de Bristol. Criada pelo professor Kane, da Universidade de Bristol, há 7 tipos de fezes, tá? Então, essa escala a gente utiliza para classificar de uma forma rotineira. Aqui, então, explica mais detalhadamente as fezes do tipo 1, de cada tipo de fezes. Mas então, doutora, qual que é a mais comum, qual que é a melhor ter, né? Já que a gente tem que controlar. Como então saber se o cocô é bem, se é normal? Então, a tipo 3 ou 4, se você tem mais frequente, são as melhores. O que são aquelas que você não precisa fazer muita força para evacuar, saem com mais facilidade. Só verificar sempre os pedaços de alimentos que podem indicar a má digestão também. E se as fezes afundam, é normal isso? Então, as fezes que afundam, elas são normais e até saudáveis, tá? O mais incomum são elas boiarem. Por muito tempo, os cientistas acreditavam que as fezes flutuavam, afundavam no vaso sanitário devido à quantidade de gordura na sua composição. Porém, um estudo de revista Nature provou que, na verdade, esse fator é explicado pela quantidade de gás no bolo fecal. As fezes que boiam são geralmente acompanhadas de constipação, por isso acabam no formato se tornando um problema. De acordo, então, com os pesquisadores, algumas bactérias produzem mais gases do que outras, e isso determina se as fezes irão flutuar ou não. Por isso, quando seu cocô afunda no vaso, é porque as bactérias do seu organismo estão produzindo altas quantidades de gás. As cores das fezes também é importante, qual a cor mais saudável? A cor das fezes, geralmente, a amarronzada, é a mais saudável. Existem fezes mais esverdeadas, geralmente quando você come muita salada, verduras cruas, ou mesmo suco verde, e como eles têm bastante fibras, essas saladas, essas verduras cruas, elas vão ter mais fibras, vão fazer o seu
intestino funcionar de forma mais rápida. E aí não dá tempo da bile, que ela dá o pigmento das fezes, se formar e transformar em cor marrom. Então, elas saem mais esverdeadas, que é o tempo rápido dela sair sem ser totalmente pigmentada por esse pigmento gerado no fígado, tá? Através da vesícula biliar é liberado, só que o tempo que é liberado é mais lento do que a fibra ser esvaziada pelo intestino. Então, verde, você vê, analisa o que você está comendo, se realmente tem, se é isso mesmo que pode ser. Enegrecidas é quando você pode estar comendo mais enegrecidas ou mesmo roxas, né? Pode estar relacionado ao consumo de ferro, né? Por reposição de ferro, suplementação de ferro, acontece. Fezes, no caso, tipo piche, né? Também por consumo de açaí, quem come muito açaí pode ter fezes mais escuras durante o período que está comendo açaí, né? 2, 3 dias, se comeu 2, 3 dias, as fezes, 2, 3 dias vão ficar dessa cor. Não somente no dia, né? Mas no outro dia pode ser também. Beterraba também pode dar uma coloração mais arroxada. E também sangramento do trato gastrointestinal, principalmente sangramento alto, no caso, esôfago, estômago, duodeno, que o sangue vivo, por exemplo, de uma úlcera, vai sendo digerido até chegar ao reto, o ânus, ele já está escuro. Então, é fezes tipo piche, preta mesmo. Fezes avermelhadas, no caso de sangue nas fezes, é mais comum relacionada a doenças, a sangramento, né? A doenças intestinais, como complicações de diverticulose, ou seja, na presença de vertículos, uma das complicações da doença diverticular é o sangramento. Também pode ser por úlceras intestinais, pode ser por hemorroida, por fissura anal. Também fezes mais amareladas, né? Deixa eu compartilhar aqui. Fezes amareladas. Quando as fezes têm muita gordura, elas podem ficar amareladas. A alta quantidade de gordura pode ser causada por problemas na absorção de alimentos e na baixa produção de bile. No caso, tem exemplos como doença celíaca, excesso de ingestão de pães e cereais e de glúten. Quando você come muita massa e você não comeu nada de vegetais, as suas fezes são mais amareladas, tá? Laranja, no caso de uso de beta-caroteno, antiácidos ou mesmo antibióticos, podem dar as fezes alaranjadas. E brancas, no caso de problemas relacionados ao fígado, obstrução de vias biliares, pode causar as fezes esbranquiçadas, né? Tipo, branca que nem parede. No caso de também doenças hepáticas e também obstruções, principalmente, nessa via de fígado, de drenagem de via biliar. Tá? Então, você pode ter essas colorações, que sempre tem alguma causa relacionada, mas o mais comum é ser marrom, marronzados. E a partir daí, a gente vai falar sobre um pouco sobre o que é constipação. Então, se você tem prisão de ventre, não se preocupe que você não está sozinho. Ela é um dos problemas mais comuns do intestino e mais da metade das pessoas já teve algum tipo, em algum momento da vida, de constipação. Na verdade, 1 em cada 5 pessoas diz já ter sofrido de prisão de ventre crônica, ou seja, a longo prazo. Tem pessoas que vivem com prisão de ventre. Tem outras que é só em períodos, né? Por exemplo, quando viajam, quando fazem estão em locais, trabalham em locais onde não querem usar o banheiro, acabam ficando com o intestino preso. Então, aqui, nosso papel é desmistificar e tentar estruturar como se comportar frente ao funcionamento do intestino lento. Então, como saber se eu tenho intestino preso? Então, duas coisas diferentes aqui.
Como que eu vou saber se eu tenho intestino preso ou não? Ah, eu não evacuo um dia inteiro, já tenho constipação? Não. A gente vai definir o que é constipação. Quando a gente define o que é constipação, você pode ficar de 1 até no máximo 3 dias sem evacuar. Não quer dizer constipação, tá? Ah, outra coisa, e se eu evacuo todo dia, quer dizer, a minha saúde intestinal tá ótima, eu faço cocô todo dia. Não quer dizer que a sua saúde intestinal está ótima se você faz cocô todo dia, não é um pré-requisito. Até porque eu falei, isso vai depender da qualidade das suas fezes. Além do tipo 3 e 4, você tem que ver aqueles detalhes que eu falei, da cor, da consistência, da facilidade ou não de ir ao banheiro, de eliminar as fezes, de se tem pedaços ou não de alimentos, né? Então, por isso que é importante você estar aqui para desmistificar esses conhecimentos, muitas vezes equivocados, tá? Então, intestino preso ou constipação intestinal consiste em dificuldade para evacuar, sensação de evacuação incompleta ou em fezes petrificadas, aquela tipo 1 e 2, que na maioria dos casos é causada pela má alimentação. Então, pela literatura médica, para definir constipação, podemos considerar que uma pessoa sofre com isso. Devem ser contabilizados pelo menos 2 dos sintomas abaixo nos últimos 3 meses. Esforço defecatório durante pelo menos 1/4 das evacuações. Ou seja, você vai no banheiro e metade, 1/4 da evacuação, você teve dificuldade. Fezes endurecidas ou fragmentos em pelo menos 1/4 das evacuações, sensação de evacuação incompleta, ou seja, você sente lá no reto que não eliminou tudo, que tem alguma coisa lá trancando, ou mesmo dor abdominal, sensação de obstrução de saída das fezes e necessidade de manobras manuais, ou seja, você fica se movendo todo, fazendo força, se movimentando, ou mesmo pessoas que colocam o próprio dedo para retirar, ou se procurar um médico para fazer o esvaziamento de forma manual no hospital, também é considerado evacuação, se tiver pelo menos 2 desses nos últimos 3 meses, tá? Então, o objetivo do movimento evacuatório é o esvaziamento completo do reto, sem esforço ou sofrimento. Então, o que você tem que ter é uma saúde intestinal adequada, porque o que é o normal? É você fazer cocô, ter vontade de fazer, vai no banheiro, faz sem nenhuma dificuldade e sensação que fez tudo, tá? Então, o próprio organismo, ele elimina tudo que é tóxico. Então, quando acontece algum problema com os movimentos intestinais, fica o acúmulo de fezes, resíduos, e o organismo pode reabsorver isso tudo, tá? Algumas condições que podem causar constipação, além da má alimentação, da falta de hidratação, são condições, doenças, como hipotiroidismo, síndrome do intestino irritável, doença do intestino irritável ou colite ulcerativa, endometriose, doenças renais, diabetes, doenças neurológicas, metabólicas e endócrinas podem afetar a regularidade dos intestinos, assim como medicamentos. Aí a gente tem os opioides, morfina, tramadol, codeína, bloqueador de canal de cálcio, verapamil, diltiazem, nifedipina, suplementação com ferro, diuréticos, antidepressivos, fluoxetina, amitriptilina, antihistamínicos, antialérgicos, beta-bloqueadores, exemplo, atenolol, anticonvulsivantes, fenitoína, gabapentina, antiespasmódicos, melhoram as náuseas, como a ondansetrona ou mesmo o Dramin, né? Mas o mais comum é o Zofran, que é a ondansetrona, anti-inflamatório, naproxeno e ibuprofeno, antiácidos que contêm alumínio e cálcio, medicamentos psiquiátricos, clozapina, olanzapina, gestação, ganho ou perda de muito peso, dificuldade e alteração de assoalho pélvico, que aí há dificuldade de expulsão nas fezes. Uso excessivo e recorrente de laxantes também pode estar associado à constipação a longo prazo.
O estresse também pode afetar movimentos intestinais. Quando comemos, nosso estômago se alonga, enviando uma mensagem lá para o cérebro e depois para a medula espinhal, cujos nervos induzem contrações do cólon, resultando em evacuação. Mas se estivermos estressados, as alterações hormonais e do sistema nervoso podem impedir que o cocô se mova em direção ao reto, resultando em constipação. Algumas pessoas experimentam um outro extremo, que é a diarreia, quando estressadas. Então, e os fatores de risco para desenvolver a constipação? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. A gente vai mais um pouquinho aqui. Então, pessoas que têm maior risco são aquelas pessoas que fizeram alguma cirurgia, que tiveram alguma torção no pé, no joelho, na perna, no braço, que tem que ficar acamados, que não conseguem, não podem, o tratamento é conservador, né? Lesão de tendão, torção de pé, que não fraturou, que tem que ficar com bota imobilizatória, ou mesmo gesso, aí tem que ficar acamados, né? Ou mais acamados que o normal. Aí tem que ficar, pode ser uma das causas da constipação. E pessoas mais idosas, acima de 75 anos, por si só, elas já ficam mais sentadas, né? Tem menos movimentos que elas fazem, menos caminhadas, não são fisicamente ativos, né? A dieta que essas pessoas fazem são mais café com leite e pão branco, e a quantidade de medicamento que eles usam também pode influenciar muito na constipação. Mulher ou criança são maior tendências, né, de constipação que homens, e a gestação também pode causar alterações hormonais e pressão no intestino gerado pelo crescimento do feto, podem levar à constipação. Tá? E o sintoma mais importante da constipação é a falta regular de evacuação. O ser humano saudável ele evacua pelo menos uma vez por dia, podendo ficar até um dia ou outro sem. Passando disso, já é um sinal de constipação intestinal. É possível que a pessoa evacue todos os dias e ainda assim tenha o transtorno, porém é considerado constipação intestinal se a pessoa evacua menos de 3 vezes por semana, que a gente tinha falado antes. Os principais sintomas de quem sofre com a prisão de ventre são fezes ressecadas, endurecidas, muito esforço para evacuar, sensação de inchaço, dor abdominal, evacuação incompleta, aquela sensação que não eliminou as fezes, muitos gases ou mesmo eructações, os chamados arrotos, né? Irritabilidade e distúrbios digestivos, que a gente chama, né? Irritabilidade, aquela pessoa enfesada, muito irritadiça, e se pergunta para ela quando foi a última vez que ela evacuou. Se for, claro, da sua família, é mais fácil perguntar, porque tem muita relação, lembrando que existe a relação intestino-cérebro e formação da serotonina, ela é maior no intestino, cerca de 80, 90% ela é fabricada no intestino, que é o hormônio do bem-estar. Então, o que causa a prisão de ventre? Baixa quantidade de fibras na alimentação, baixa ingesta de água e falta de exercício físico, ou mesmo de atividade física. Diferente, né? O que é exercício físico e o que é atividade física. Atividade física são todas aquelas atividades rotineiras que você faz. Levanta da cama, toma banho, varre a casa, o pátio, limpa, lava a roupa, lava a louça, estende a roupa, coloca a roupa na secadora, na lavadora. Essas pequenas atividades, ou seja, arruma um lustre, pega um livro na estante, arruma suas roupas, dobra a roupa, passa a roupa. Essas atividades corriqueiras são atividade física. E o que é exercício físico? São exercícios programados, que você vai lá na academia, fica 1 hora fazendo a atividade que seu personal deu para você, que o professor de educação física te deu, e você vai fazer aquele exercício tantas repetições em tanto tempo, ou tantas repetições com essa carga,
ou vai correr tantos minutos de forma rápida, lenta, moderada. Isso aí é exercício físico. Atividade física, subir escadas, levar o cachorro para passear uma volta na quadra, né? Que são essas atividades mais corriqueiras, mais leves, que é a movimentação que o nosso corpo precisa, né? Importante fazer os dois, porque sabemos que quem faz exercício físico não quer dizer que não é sedentário. Sim, se você passa a maior parte do tempo sentado durante o dia, mesmo fazendo aquela 1 hora de exercício, se você não completou os 10.000 passos por dia, ou 150 minutos de atividade durante a semana, pela Organização Mundial de Saúde, você tem um comportamento sedentário, que é você ficar muito tempo sentado, mesmo indo fazer atividade física, aquela horinha é pouco por tantas horas sentadas. Isso já está documentado. Voltando então aqui, compartilhando a tela. Causas principais, então, a baixa quantidade de fibras, a alimentação inadequada, com muitas massas, sem fibras, baixa ingestão de água, deficiência de atividade física. Além disso, fatores psicológicos, como estresse, depressão, podem interferir negativamente sobre o intestino e causar prisão de ventre. A prisão de ventre é quando a pessoa fica mais de 3 dias sem fazer cocô, e quando faz, esse é muito seco. Saem pequenas bolinhas e ainda machucam a região anal ao passar, podendo causar até mesmo sangramentos, hemorroidas e fissura anal. A principal causa, então, é ingerir poucas fibras no dia a dia, por isso quem está habituado a comer somente arroz, feijão, carne, pão, manteiga e café, sem nenhum tipo de fibra, sem nenhum tipo de fruta, verdura, legumes, tem maior tendência a ter fezes duras e ressecadas. Então, quem não ingere muita água pode matar a sede e suprir as necessidades do corpo também. Tem mais chance, quem não ingere água, né, de ter prisão de ventre. Tem pessoas que não gostam de água, mas você pode fazer chá, águas saborizadas, e a gente até mesmo tem e-book de receitas de água saborizada, de chás, que você pode tomar, que também é líquido, tá? Para você não ficar, se você não gosta de água, sempre tem um jeito, não precisa sair tomando suco de caixinha, muito menos refrigerante, evitar ao máximo que você conseguir. Se não tomar, melhor ainda. Água é melhor líquido que tem para hidratar, assim como água de coco, né, também, e natural, né, de caixinha já não recomendo. Então, queixas principais de quem tem dificuldade de fazer cocô: constipação, prisão de ventre, dificuldade ou esforço para evacuar, fezes ressecadas, dor ou desconforto para evacuar, ritmo intestinal irregular, fezes que provocam sangramento ao sair, sensação de evacuação incompleta, dor e desconforto abdominal constante, sensação de excesso de gases, inchaço na barriga, mau humor e irritabilidade fácil, mal-estar geral, cansaço crônico. Então, muitas pessoas que têm a constipação podem ter fissuras anais, hemorroidas. Nos casos mais graves, a prisão de ventre pode ser um sinal de lesão, né? Tem que cuidar, isso tem que sempre ser avaliado. Podendo, nesses casos, ser notado a presença de fezes escuras ou com sangue, como a gente falou. Além disso, perda de peso sem causa aparente, vômitos esporádicos ou frequentes e cansaço. Tá? Então, a gente vai... O que é importante desse vídeo? Saber o que é constipação, se você tem ou não constipação, quais os tipos, qual a importância da saúde intestinal de forma geral, para você entender. Como é que é as fezes, é importante você saber como estão suas fezes, conhecer o seu corpo através delas, como está o funcionamento digestivo, também os sintomas relacionados à constipação e a necessidade de você procurar auxílio médico, principalmente, claro, se você tiver já muito tempo com dificuldade de evacuar e só fica tomando laxante, você tem que consultar o médico, assim como
Alteração na coloração das fezes, aspecto das fezes e sintomas, principalmente aqueles sintomas de vômitos e muita dor abdominal, tem que ser consultado na emergência. Fique atento também à coloração de sangramento nas fezes. Sangramento vivo ou mesmo escuro, tipo piche, também devem ser avaliados de forma de emergência. Então, você tem que ir para o pronto-socorro, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.